Olá, meu nome é Rosiane e esse é o meu canal de literatura. Essa semana eu vou falar do Filho de Mil Homens, do Walter Ugumãe. Mãe. Mas antes de falar desse livro, eu quero comentar um pouquinho como é que tem sido, na prática, cumprir a minha promessa, a minha meta de ler pelo menos um livro a cada quinzena. Foi por isso que eu comecei esse canal, inclusive porque eu comentei que tinha dado muito certo, que eu estava lendo muito mais do que a minha meta. Mas eu acabei notando algumas coisinhas nesse percurso que eu queria dividir com vocês. Eu passei a querer comprar muitos livros, não necessariamente estava disposta a ler. Porque quando você vai numa livraria, que vê aquele monte de livro legal, que tá todo mundo falando, que tá bombando, e eles estão bem dispostos de maneira que você fica seduzido a comprar e tudo, você tem realmente vontade de comprar, entendeu? Mas não necessariamente é o que você está querendo ler naquela hora e não necessariamente você vai conseguir terminar de ler aquilo e ler outro com tanta rapidez como você gostaria. A segunda coisa é justamente a rapidez. Se você pegar vários youtubers aí, tem muita gente falando de 10 livros para você ler em um dia, 5 livros para não sei o quê. E se você for ver bem, ok, tem livros que você lê em um dia mesmo, porque ou eles têm um linguajar muito fácil de ler, às vezes até infantil, e sim, você lê 300 páginas rapidíssimo, ou eles são realmente finos. Mas eu acho que você tem que pensar se isso é realmente bom pra você. Com qual objetivo você vai ler um livro em um dia? A não ser que você esteja prestando vestibular ou tenha alguma prova pra fazer, que você quer ler outro. Ah, não, Rose, eu quero ler um livro rapidinho que eu quero terminar e já pegar outro. Olha, a gente precisa rever isso aí. Porque uma das coisas que eu andei notando nesse período que eu tô cumprindo a minha meta é que você até pode ler rápido, mas isso não é muito bom pra... Você precisa de um tempo pra pensar um pouco sobre aquilo, pra deixar aquilo reverberando dentro de você. E o mais importante não é terminar o livro, é você apreciar o durante, sabe? É você ficar pensando o quanto aquilo tá mexendo com você e o quanto aquilo, sei lá, quando eu terminei de ler O Garoto Exemplar, eu precisei de uns dias antes de começar outro pra refletir um pouco sobre a história, pra terminar de juntar os quebra-cabeças que pra mim ainda estavam, assim, você precisa de um tempo de maturação, assim, é isso que eu quero dizer. E eu acho que é importante ter isso e eu não recomendo você ler o livro muito rápido. Eu fico feliz de ter colocado uma meta que é saudável, que é um livro a cada 15 dias. Atualmente eu estou lendo um livro mais ou menos a cada semana, dependendo do livro, uma semana e meia, 2. Isso também varia muito de acordo com a linguagem do livro, do tema do livro. Uma coisa é você ler Garota Exemplar, outra coisa é você pegar um Hemingway, que é outro ritmo, é outra temática. O livro tem outra densidade, né? Pegar um Garcia Marques também, por exemplo. Então eu acho que não dá pra você querer sair correndo e colocar metas absurdas, tá? Então assim, vê um vídeo aí do YouTube, 10 livros para você ler em um dia. Reflete um pouco sobre isso. Será que eu preciso ler um livro em um dia? Devorar uma coisa para no dia seguinte devorar outra coisa? Assim, sei lá, se for bom pra você, se você achar que é legal, vai em frente. Mas não é um livro, não é uma prática que eu recomendo, não. E O Filho de Mil Homens, que é o livro que eu vou falar hoje, é um livro assim também, de deixar maturando um tempo. Por que eu escolhi esse livro? Eu já queria ler alguma coisa do Walter Ugumãe fazia um tempo, desde quando ele veio na Flip aqui em 2011 e lançou A Máquina de Fazer Espanhóis. Eu já estava meio de olho em ler alguma coisa dele, mas nunca surgiu a oportunidade. Agora eu vi que tinha disponível no Kindle O Filho de Mil Homens, que é esta capinha aqui. Na livraria ele também tá com essa capinha bonitinha, toda artística, sei lá. E eu me interessei e falei, agora é a hora, vamos ler esse cara aí. Do que se trata isso tudo? Ele é angolano que viveu boa parte da vida em Portugal e daí ele tem um linguajar assim, português de Portugal, né, gente? Então é bem diferente de tudo o que a gente lê aqui no Brasil, assim. Eu acho que este livro não é a história mais legal do mundo, pra começar, tá? Eu acho que de 0 a 5, eu fiquei em dúvida que eu daria 3,5, mas como no Goodreads só tem 3 ou 4, então eu acabei dando 4.
mas é um livro que eu daria 3,5, assim. Porque não é uma história que me cativou muito e teve um pedacinho ali que eu fiquei até com uma vontadezinha que ele acabasse mais rápido, confesso pra você. Mas a linguagem é muito engraçada e tem umas passagens também muito boas. Tanto é que, fazendo um parênteses, o Saramago, quando ele leu um outro livro dele de 2006, que é o Remorso de Baltasar Serapião, ele chegou a comentar que ele sentiu que o livro era um novo parto da língua portuguesa, para vocês terem uma ideia do nível do autor. É um texto muito gostoso de ler. Em alguns momentos você percebe que tem uma linguagem mais rural, mais cheia de palavras que você não faz a menor ideia do que significam, além de ser o português de Portugal, né? Tem ainda um linguajar rural, mais esdrúxulo em algumas coisas, assim. E outros momentos ele é mais seco, ele é mais compreensível, digamos assim. Então, assim, do que se trata esse livro? É a história de um cara que chegou aos 40 anos e percebeu que ele não era completo, não era feliz, porque ele nunca tinha tido um filho. Conta a vida dele lá, ele era um pescador vivendo numa vilinha e tal. E no outro capítulo mostra em outro lugar, acredito que próximo, não diz onde fica em nenhum momento, assim, se eles estão próximos, há uma anã que mora sozinha, solteira, e um belo dia ela aparece grávida de alguém da cidade, da vila, que ela não sabe quem é o pai, mas enfim, ela tem o filho, ela morre no parto e o filho continua vivendo aos cuidados de uma pessoa que aparece querendo muito, muito, muito ser pai, que é o primeiro cara do outro capítulo. Esse é só um pouquinhozinho, só um tiquinho, só o início da história de uma trama de vários outros personagens que eles são meio sem... Uns são órfãos, outros viúvos, e cada um vem de um lado e eles acabam fazendo uma rede, uma grande família que se constrói ao longo da trama. Em alguns momentos, como eu falei, tem uma linguagem mais rural, porque eles passado em chácara, ou então numa vilinha de pescador, uma coisa bem assim, vilinha, que tem aquela coisa da fofoquinha. Ele retrata uns temas assim, o que a sociedade vai pensar, o que eu preciso casar, ou tem que casar virgem, sabe? Assim, tem algumas coisas que são mostradas nesse livro, preconceito, bastante preconceito com homossexuais, também é retratado isso. Mas tem duas passagens que são muito boas, aliás, quem quiser ler esse livro, leia o capítulo 11, é um capítulo que eu morri de rir, é um capítulo muito engraçado. Vou contar brevemente que é o momento que chega um cara na porteira de uma chácara falando: olha, eu tô querendo casar, eu sou viúvo, eu tenho terras, eu tenho não sei quantos porcos, não sei quantas galinhas, tenho casa, tenho isso, tenho aquilo, e tô viúvo, eu não sei muito bem como fazer as coisas na minha casa, não sei cuidar da minha própria casa, tô precisando de uma mulher para cuidar de mim, das minhas terras, dos meus animais, e depois, quando eu morrer, você fica com tudo. É assim, uma coisa meio... um acordo bem, bem informal, assim. Em outro momento também que eu achei bastante engraçado, é um menino que acha que lendo livros ele vai ficar livre das doenças. Então, se você lê um bom romance, você não tem colesterol, você não pega doença, não pega gripe. Então ele lia muito, porque ele queria estar longe do médico, sabe aquela coisa? Um livro por dia, longe do médico, enfim. Então, duas coisas que eu acho que são de destaque nesse livro, não é a trama em si, mas a linguagem e essa coisa meio as historinhas engraçadinhas que são bem distantes da nossa realidade aqui. Enfim, eu vou ler um trecho aqui para vocês que tem passagens muito bonitas. Em alguns momentos me lembrou uma coisa meio Clarice Lispector, assim, que é bem profunda. Eu acho que tem passagens muito legais, assim, que você fala, nossa... Mas aí, de repente, aquela coisa bem português, assim, tá falando uma coisa fofinha e aí enfia uma palavra bem... totalmente sem sensibilidade no meio, assim, sabe? Por exemplo... O Camilo, ainda assim encabulado, contou-lhe que a Teresa tinha uns olhos verdes muito meigos e era tão delicada que parecia uma pessoa feita de algodão por dentro. O Crisóstomo sorriu. O Camilo respondeu: que pena vir o diabo cagar nas amoras. A história é porque
tinha comido uma amora que estava estragada, então ele estava passando mal. Essa é a questão. Em outro momento, deixa eu pegar um outro trecho aqui que eu achei interessante. Farto como estava de ser sozinho, aprendera que a família também se inventava. Essa é uma parte que retrata um pouco essa coisa de que a família se constrói ao longo da vida dos personagens, né? Ser o que se pode é a felicidade. Pensou nisto a Isaura. Opa, desculpa. Não adianta sonhar com o que é feito apenas de fantasia e querer aspirar ao impossível. A felicidade é a aceitação do que se é e se pode ser. Isso é bastante claríssimo, Spector, hein? Eu achei, pelo menos, não sei. Enfim, tem algumas coisas assim que são bem engraçadinhas nesse livro. Como eu disse, não é uma história mais empolgante do mundo, mas eu acho que é um livro legal para quem quer experimentar uma coisa nova, para quem quer experimentar uma coisa diferente tanto de linguagem como de personagens, de trama, assim, não tem uma ação, sabe? Não tem aquela coisa assim, aventura e em algum momento vira tudo. Não, é tudo meio cotidiano, meio os costumes, como que as relações vão se construindo e como que eles vão ficando cada vez mais próximos e ligados, os personagens, durante os problemas que eles vão passando, várias pessoas que morrem. Não tô dando spoiler, hein? Não tô, juro. E muitas coisas acontecem que eles vão ficando cada vez mais próximos e dando valor a isso. Isso eu acho muito bonito. Eu achei esse livro muito legal. Eu recomendo pelo autor, porque eu acho que vale a pena experimentar uma coisa nova. Mas talvez não, porque para quem é uma pessoa que ama livros de aventura, mistério, esses livros que te prendem do começo ao fim, que você fica empolgadão, assim, eu acho que essa não é a melhor indicação, tá? Então, esse é só um adendo aí. Mas ainda assim, recomendo bastante Walter Ugumãe. Gostei, vou ler mais coisas dele para experimentar, para pegar referenciais novos, acho muito legal isso. E agora, como eu gosto de mesclar coisas bem diferentes, o próximo livro eu acho que vai ser uma distopia e provavelmente vai ser o assunto do próximo vídeo, tá? Então, um beijo e até a próxima semana. Tchau!